Sagradas Palavras do Massaaki Sama, Igreja Mundial do Messias, Culto de Ano Novo. Sede da Igreja Mundial do Messias, Atami, 1º de janeiro de 2021. Desejo a todos um feliz Ano Novo. O dia de hoje é, para todos nós e para a Igreja, uma data extraordinária. O nome divino foi alterado. Depois de décadas, o nome divino foi alterado e acho que isso já não acontecia há muito tempo. Obviamente, isso é possível só porque Kyosho-sama existe, não é verdade? Vocês acham que é possível muitas pessoas simplesmente se reunirem e chegar a um novo nome divino? Eu acho que não. Evidentemente, é graças a Kyosho-sama que, assim como aconteceu agora, foi possível renovar o nome divino. É assim que eu penso. Até hoje, o nome divino era Miroku ou Mikami. A partir de hoje, será Sushinaru Warera no Kami. Miroku é um nome do budismo, não é? Quando Meishu-sama fundou a Igreja Mundial do Messias, Kanon, que também era uma divindade budista, se tornou Messias. A Igreja Kanon do Japão se tornou a Igreja Mundial do Messias. E, ao mesmo tempo, a Igreja Miroku do Japão também se tornou Igreja Mundial do Messias. Meishu-sama removeu nomes budistas, como Kanon e Miroku, dos nomes de suas igrejas e as transformou na Igreja Mundial do Messias. Meishu-sama disse que o budismo era algo limitado ao Oriente e não era global. Foi por isso que ele fez essa mudança. Não obstante, por que Meishu-sama manteve o nome budista Miroku no nome divino até hoje? Acho que é porque Meishu-sama olhou para nós, japoneses, pensou que ainda carregávamos fatores budistas dentro de nós e esperou mais um pouco antes de mudar o nome divino. Só para ficar claro, Meishu-sama já tirou nomes budistas como Miroku e Kanon da identidade religiosa da sua igreja há 71 anos. Mas ainda havia um pequeno elemento budista que restou em nossa igreja no nome divino. Mas, no ano passado, a Igreja Mundial do Messias ressuscitou, e finalmente chegou a hora de o verdadeiro Deus se manifestar. É por isso que o nome divino foi alterado neste momento, quando o tempo está realmente maduro. Vejamos agora a oração do Senhor. A respeito disso, abordei vários pontos relacionados ao seu sentido no culto do natalício de Meishu-sama. Mas o que me veio à mente quando pensei que ia entoá-lo hoje com os senhores foi o coro Aleluia. Meishu-sama adorava escutar o coro Aleluia. Ele adorava o oratório Messias, de Handel, e tinha grande apreço pelo coro Aleluia. Pensei muito sobre isso, pois ficou definido que vamos oferecer a oração do Senhor a partir do Ano Novo. O coro Aleluia é uma música que simboliza o cristianismo, não é verdade? Então, por que Meishu-sama adorava esse coro? Morei por muito tempo no Ocidente e, com a chegada de períodos festivos como o Natal e a Páscoa, é comum escutar o coro Aleluia em vários locais. Mesmo quando ligava a televisão, estavam sendo exibidas apresentações do coro Aleluia. Se perguntarmos às pessoas no mundo inteiro, grande parte dirá que o coro Aleluia é uma referência ao cristianismo. Isso mostra o quanto esse coro simboliza o cristianismo. Mas Meishu-sama disse: Handel compôs o coro Aleluia para a Igreja Mundial do Messias, e Deus preparou o coro Aleluia para a Igreja Mundial do Messias. Ele também afirmou que esse coro louva Jesus ao extremo, e por causa disso Jesus sofre. Em suma, a compreensão que os cristãos têm com relação ao coro Aleluia e a compreensão de Meishu-sama a seu respeito são duas coisas distintas. Meishu-sama se expressou dessa maneira porque ele pensou que havia um verdadeiro significado no coro Aleluia. Não é? Então, como normalmente os cristãos compreendem o coro Aleluia? Obviamente, eles acham que é um coro sacro que louva Jesus Cristo. Todo o oratório Messias, incluindo o coro Aleluia, é um oratório que louva Jesus Cristo, certo? Dentro do coro Aleluia,
há um trecho em que é cantado o Rei dos Reis e outro em que é cantado o Senhor dos Senhores. Esse Rei, o Senhor, se refere a Jesus. Melhor dizendo, louva somente Jesus. Então, como entendemos o coro Aleluia? O que é o coro Aleluia para a Igreja Mundial do Messias? Para começar, ele louva Jesus. Quero deixar isto bem claro. Nós, a Igreja Mundial do Messias, não negamos isso, mas vamos além. Acreditamos que a alma que repousou em Jesus, a alma de Cristo, do Messias, não é algo exclusivo de Jesus. Cremos que cada um de nós é dotado da alma de Cristo, do Messias, e que a segunda vinda de Cristo, que os cristãos esperavam, já foi consumada dentro de nós. Para nós, o coro Aleluia, e na verdade todo o oratório Messias, de Handel, é uma peça musical que exalta exatamente isso. É assim que nós, a Igreja Mundial do Messias, o entendemos. Entretanto, talvez algumas pessoas digam: não é esse o significado de Meixo Sama ter dado importância ao coro Aleluia. E o coro Aleluia não louva Jesus. É um coro que louva somente Meixo Sama. É por isso que Meixo Sama deu tamanha importância ao coro Aleluia. Mas, se isso fosse verdade, então o próprio fato de os cristãos escutarem esse coro no Natal e na Páscoa seria um equívoco total. Por quê? Porque seria o mesmo que dizer: na verdade, apesar de ser um coro que louva somente Meixo Sama, estão escutando de forma equivocada, achando ser um coro que louva Jesus. Eles estão errados. Teríamos que dizer aos cristãos o seguinte: vocês estão errados. Na verdade, esse coro está louvando somente Meixo Sama. Vocês diriam isso? Nós estávamos errados. O coro Aleluia não é uma obra de louvor a Jesus. É uma obra de louvor a Meixo Sama. Vocês acham que os cristãos, que são cerca de 2 bilhões de pessoas, diriam algo assim um dia? Por mais que eu tente, não consigo imaginar algo como isso acontecendo. Eles negando toda a sua história. Mas podemos dizer aos cristãos o seguinte: o coro Aleluia louva Jesus Cristo. Não há margem de erro nisso. Mas Jesus Cristo, que vocês tanto santificam e glorificam, já chegou. A alma alojada dentro de Jesus, a alma de Deus, veio até dentro de cada um de nós. O Cristo já veio até o interior de todos vocês. Se conseguirmos dizer isso aos cristãos, é possível que alguém dentre eles desperte e diga: ah, então, na verdade, esse era o significado do coro Aleluia? Não acho que seja impossível isso acontecer. Em primeiro lugar, por que Meixo Sama preferiu o coro Aleluia? Ele não precisava ter feito isso, não é verdade? Ele poderia ter escolhido uma música que não tem relação com o cristianismo. Bem como ter composto ou ter pedido para alguém compor uma música que louvaria ele próprio. Ele poderia ter feito isso e dito: é essa música que me louva. Mas Meixo Sama não fez isso. Ele preferiu o coro Aleluia. Coro Aleluia. Essa é uma obra que não só os cristãos, mas também as pessoas do mundo inteiro acreditam estar louvando Jesus. Apesar disso, apesar de tudo isso, Meixo Sama escolheu esta música e disse que ela foi preparada por Deus para a Igreja Mundial do Messias. Pensemos. É lógico que se Meixo Sama tivesse preparado uma música sem a mínima ligação com o cristianismo, dizendo ser uma música que louvava ele próprio, será que isso faria com que os cristãos despertassem? Os cristãos apenas diriam: aquelas pessoas são membros daquele tipo de religião. A Igreja Mundial do Messias não tem nenhuma relação com o cristianismo. Ou estão usando arbitrariamente a palavra Messias. Existe cada tipo de pessoa neste mundo. É o que eles diriam e não teríamos mais o que fazer. Mas Meixo Sama fez questão de escolher o coro Aleluia, que simboliza o cristianismo. E isso se fez pela vontade de Deus. Segundo os registros daquela época,
Em seus últimos anos de vida terrena, Meixo Sama escutava esse coro todos os dias. Todos os dias. Tamanha era a importância que ele dava, deixando para nós o coro Aleluia. E Meixo Sama queria que esse coro fosse cantado por todos nós, seus seguidores. Por que Meixo Sama nos confiou o coro Aleluia? Porque cabe a nós salvar os cristãos. Isso está nas sagradas palavras que foram lidas hoje. Mas ouçam o que Meixo Sama diz. A minha Igreja Mundial do Messias veio a existir para salvar toda a humanidade. Não precisamos salvar toda a humanidade? Será que humanidade não inclui os 2 bilhões de cristãos? Neste sentido, a Igreja Mundial do Messias deve tratar o coro Aleluia com muito respeito. E se os cristãos conseguirem despertar para o verdadeiro significado dessa obra musical através de nós, será que isso não significa que fomos capazes de corresponder à vontade de Meixo Sama em tê-lo deixado para nós? Meixo Sama disse que Handel compôs o coro Aleluia para a Igreja Mundial do Messias. O que isso significa? Isso significa que Deus, através de Handel, compôs essa música para nós, membros da Igreja Mundial do Messias, que carregam consigo a missão de salvar todos os cristãos e toda a humanidade. Não seria por isso? Deus preparou o coro Aleluia para a Igreja Mundial do Messias. Ah, como somos magníficos! Não basta sair por aí dizendo isso. Deus o preparou porque a Igreja Mundial do Messias tem uma grande missão. É por isso! O que Deus nos confiou foi o seguinte: o verdadeiro significado do coro Aleluia e o verdadeiro significado do porquê Jesus veio ao mundo. É isso que nos foi confiado. Atualmente, muito se diz a respeito de nós, seguidores de Meixo Sama, aceitarmos ou não Jesus como Redentor. Correto? Ou se Jesus é ou não o Senhor do perdão e o Salvador. Correto? Todos estão com medo de aceitar Jesus como Redentor, porque se assim o fizerem, pensam que se tornarão cristãos. Correto? Mas eu lhes digo que isso não acontecerá. E sabem por quê? Porque nossa compreensão sobre o que é ser redimido é completamente diferente daquela que os cristãos possuem. O que acontecerá conosco quando formos redimidos? Uma vez redimidos e perdoados, seremos posses de Deus e trilharemos o caminho de um novo nascimento, como filhos de Deus, como Messias. É por isso que somos expiados, redimidos e perdoados. Com relação ao Senhor da salvação, é o mesmo. O que significa salvação? A resposta é: o verdadeiro Pai. Somos como existências que saíram de casa, mas a verdadeira salvação consiste em regressar à origem do verdadeiro Pai, e isso, na verdade, será um reencontro realmente emocionante. Por quê? Porque será o reencontro com o Pai do qual estivemos afastados por muito tempo. E a alegria desse reencontro é a nossa salvação. Nossa compreensão de palavras como salvação, expiação e perdão é completamente diferente daquela que os cristãos possuem. Quando dizemos eu aceito Jesus como o Senhor da redenção, isso é completamente diferente de como os cristãos dizem isso. Escutar que precisamos aceitar Jesus não significa que ficaremos cada vez mais parecidos com o cristianismo. Não é isso. Os cristãos não compreendem Jesus como o Senhor da redenção, Senhor da salvação ou Senhor do perdão, da maneira como nós o fazemos, porque, para eles, Jesus é o único Messias. Mas nós estamos tentando nascer de novo como Messias, assim como Jesus. É isso o que somos. E o nosso modelo é Meixo Sama. Que exemplo Meixo Sama deixou para nós? Nosso objetivo é nascer de novo como Messias e, para alcançarmos esse objetivo final, fomos expiados, perdoados e salvos. Quão diferente nós somos dos cristãos! Pensando dessa maneira, vejamos a oração do Senhor. Por que Meixo Sama está fazendo com que a ofereçamos a Deus agora? A oração do Senhor, assim como o coro Aleluia, é um símbolo do cristianismo.
O coro Aleluia é associado ao cristianismo. A oração do Senhor é associada ao cristianismo. Correto? O que nos motivou a oferecê-la não é apenas que, como vamos atuar em consonância com o cristianismo, a entoaremos. Não é algo tão simples assim. No culto do natalício de Meishu Sama, tanto Kyosho Sama quanto eu tocamos em vários pontos a respeito do significado da oração do Senhor, sobre o que ela significa. O seu verdadeiro significado é completamente diferente da maneira com que os cristãos a compreendem. O mesmo acontece quanto ao coro Aleluia. Mas os cristãos podem vir a pensar: na oração do Senhor, que entoamos por tanto tempo, Pai Nosso que estais nos céus, não significa chamar pelo Pai Nosso que estais nos céus, enquanto estamos aqui na terra. Na verdade, Pai Nosso que estais nos céus significa um questionamento que, na prática, está sendo feito a cada um de nós. O Pai está nos céus. Mas a primeira linha era um questionamento feito a nós: onde tu estás? Se eles conseguirem pensar dessa maneira, isso será algo extraordinário. Mas, agora, eles não pensam assim. Os cristãos não pensam dessa maneira. Recebemos o pão nosso de cada dia e somos criados e educados. Tudo isso nos leva para onde? A resposta é: recebemos o pão nosso de cada dia para chegarmos ao caminho que nos levará ao nascer de novo como filhos de Deus, como Messias. Mas o cristianismo não explica isso. Perdoai-nos as nossas ofensas. Os cristãos não pensam que na expressão perdoai-nos está incluso todos os pecados que foram cometidos pelos antepassados, que estão dentro de nós. Se os cristãos conseguirem despertar para o verdadeiro significado da oração do Senhor através de nós, será que isso não significa que a oração do Senhor, assim como o coro Aleluia, passará a ser verdadeiramente importante para a salvação dos cristãos e de toda a humanidade? Meishu Sama disse que Handel preparou o coro Aleluia para a Igreja Mundial do Messias. Assim sendo, quero lhes dizer que Jesus preparou a oração do Senhor para a Igreja Mundial do Messias, para que todos os cristãos possam ser conduzidos ao verdadeiro caminho. Isto porque os cristãos pensam que o coro Aleluia é deles. Isso parece ser algo óbvio, não é? Mas, acerca do coro Aleluia, Meishu Sama disse: ele é meu. Não tenho dúvidas que os cristãos também pensam que a oração do Senhor é deles. Mas se conseguirmos compreender o verdadeiro significado dessa oração, desejar transmiti-la aos cristãos e para toda a humanidade, e desejar que eles entrem em contato com a verdadeira salvação, então a oração do Senhor, de fato, será nossa. Eis o que Jesus preparou para nós. O que Deus preparou para a Igreja Mundial do Messias, isto é, a oração do Senhor. Assim como Kyosho Sama afirmou no culto do natalício de Meishu Sama, a oração do Senhor já é entoada por membros ligados à Igreja Mundial do Messias no mundo inteiro. Como nós compreendemos isso? Evidentemente, muitos desses países são cristãos. Mas, por outro lado, há casos como o do Brasil, que oferecia essa oração muitos anos atrás, mas ficou sem oferecê-la ao longo de muitos anos. Só que, através de Kyosho Sama, tornamo-nos pessoas cientes da verdadeira mensagem de salvação por Meishu Sama, ou seja, atuar em consonância com o cristianismo e salvar a humanidade. E foi isso, o forte desejo de querer oferecê-la. O desejo de querer voltar a oferecê-la depois de tanto tempo, que fez com que, no final do mês de fevereiro de 2020, chegasse às mãos de Kyosho Sama uma solicitação de permissão para oferecer a oração do Senhor. Kyosho Sama concedeu a sua aprovação e a oração então passou a ser entoada no Brasil. Sendo isso o que motivou a Igreja Mundial do Messias Brasil a pedir permissão para entoar a oração do Senhor, será que não tínhamos que ter aprendido com a postura do Brasil e, rapidamente, nós também termos pedido permissão para a entoarmos? Senhores, somos a Igreja Mundial do Messias e não a Igreja do Messias do Japão ou de qualquer outro país. No passado, fomos Igreja Canon do Japão e Igreja Miroku do Japão.
Naquela época, era uma igreja do Japão, mas nos tornamos a Igreja Mundial do Messias, uma igreja mundial. Assim sendo, o natural é todos nós também oferecermos a mesma oração que é oferecida pelos membros do mundo inteiro, não é? Se ficarmos presos ao budismo e ao Oriente, seremos para sempre uma Igreja do Messias do Japão. De fato, o nome Igreja Mundial do Messias ressuscitou no ano passado. Mas qual era a nossa realidade? Será que estávamos realmente unidos aos membros do mundo inteiro? Será que todos nós já estávamos voltados para a salvação do mundo? Ou será que, na prática, ainda existia em nós aspectos de uma Igreja do Messias do Japão e não aspectos da Igreja Mundial do Messias? De agora em diante, todos os senhores oferecerão a Deus a oração do Senhor. Finalmente chegou o dia em que o mundo inteiro oferecerá a mesma oração. Até hoje, apenas o nome era a Igreja Mundial do Messias, pois, na prática, ainda éramos uma Igreja do Messias do Japão. Mas finalmente passaremos a fazer jus ao nome Igreja Mundial do Messias. Deixem-me lhes dizer isto. Agora que o Japão está oferecendo a oração do Senhor, a programação litúrgica finalmente está unificada no mundo inteiro. No mundo inteiro é entoada a oração do culto redigida por Kyosho-sama. Obviamente, a oração é traduzida para vários idiomas. Primeiro, é entoada a oração redigida por Kyosho-sama. Depois, todos entoam um novo nome divino, as palavras de oração e a oração do Senhor, e reverenciam a imagem divina de Meishu-sama. De agora em diante, todas as igrejas ao redor do mundo que são ligadas à Igreja Mundial do Messias realizarão a obra divina exatamente sob a mesma programação litúrgica. Agora, há somente uma programação litúrgica na Igreja Mundial do Messias. Até hoje, geralmente eram apresentadas essa ou aquela condição para um determinado país. Como, por exemplo, isso não pode ser dito em países budistas, mas pode ser dito em países cristãos, ou há países onde pode ser feito como religião, mas há outros que não. Enfim, houve até hoje inúmeras razões para não unificar a programação litúrgica no mundo inteiro. Mas, a partir de hoje, a programação litúrgica dentro da Igreja Mundial do Messias passará a ser uma só, unificada no mundo inteiro. Isso é sensacional! E, ao mesmo tempo, é muito sério. O que é mais importante? O verdadeiro desejo de Meishu-sama ou adaptar-se à conveniência de cada país para transmitir a salvação por Meishu-sama conforme o raciocínio humano? Qual deles é o mais importante? Talvez o que tenha sido priorizado até hoje foi a conveniência humana. É possível que o pensamento de que, ao falar isso ou aquilo, essa ou aquela pessoa não aceitará, tenha originado o método de se fazer difusão, no qual isso era uma prioridade maior do que o verdadeiro sentimento de Meishu-sama. Mas a conclusão de Meishu-sama foi, em definitivo, nascer de novo como o Messias. O que mais poderia ser? Quem consegue negar isso? E nós, seus seguidores, também podemos percorrer esse caminho que Meishu-sama trilhou. Esse é o nosso caminho, não é? Esse é o nosso único caminho, não é? Assim sendo, para nós, seguidores de Meishu-sama, existe apenas um caminho que leva à salvação. Esse não seria o motivo pelo qual a programação litúrgica também pôde ser unificada? Ao mesmo tempo, a unificação da programação litúrgica comprova que o caminho da salvação, que agora conhecemos, é um caminho universal que se estende a tudo e a todos. Ou seja, ele não se limita a um determinado povo. Conseguir avançar a obra com uma programação litúrgica unificada, que transcende tudo, qualquer povo, qualquer religião, só comprova o quanto o caminho da salvação, que foi confiado agora a nós da Igreja Mundial do Messias, é um caminho mundial, universal e verdadeiro. Assim sendo, talvez nós ainda sejamos uma pequena organização religiosa, mas Meishu-sama disse que a Igreja Mundial do Messias e o cristianismo
São as duas maiores forças religiosas do mundo. Ao invés de pensarmos que a Igreja Mundial do Messias é uma pequena religião que surgiu no Japão, ou que possui poucos membros, temos que pensar que a missão da Igreja Mundial do Messias é esta: salvar todos os cristãos e toda a humanidade, e compartilhar a verdadeira vontade de Deus, Jesus e Meishu Sama com o mundo inteiro. É óbvio que precisamos nós mesmos primeiro aceitar e receber essa vontade. Mas Deus está nos confiando a missão de compartilhar a sua vontade com o mundo inteiro. Que grande religião mundial nós somos! Dizemos que a Igreja Mundial do Messias atuará em consonância com o cristianismo e que nós e o cristianismo somos as duas maiores forças religiosas do mundo. Mas sabem o que mais? Foi em nós que Deus confiou sua verdadeira salvação. Deus manifesta sua verdadeira vontade através de nós, a Igreja Mundial do Messias. O ano que se inicia hoje é o segundo desde a ressurreição da Igreja Mundial do Messias. É possível que, até hoje, tenhamos tido muitos aspectos de uma Igreja do Messias do Japão ou de algum outro país. Mas, a partir deste segundo ano após a sua ressurreição, dar-se-á início a uma maravilhosa obra divina que fará jus ao nome Igreja Mundial do Messias, como uma religião mundial que salva o mundo. Acredito que Deus e Meishu Sama farão a obra divina avançar com enorme vigor e autoridade. Assim sendo, eu gostaria de me empenhar de corpo e alma nessa obra divina, e é com essa determinação que servirei nela. Espero poder contar com todos os senhores. Muito obrigado.